Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, graça e paz a você. E é muito bom estarmos juntos nesse dia para refletirmos um pouquinho mais na palavra do Senhor. E o texto de hoje, ele se encontra no livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 8, onde eu leio o seguinte: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançareis bom êxito. Essas palavras foram palavras de Deus que foram dirigidas a Josué, falando da importância do estudo da Bíblia. Uma pergunta que talvez muitos de nós poderíamos fazer durante os nossos estudos desse livro sagrado: será que podemos confiar na Bíblia? Será que a Bíblia é um livro que nós podemos dar crédito a ela? Para vocês terem ideia, meus amigos, até o ano de 1948, os livros mais antigos que se registravam da Palavra de Deus datavam ali de aproximadamente dos anos 1000 depois de Cristo. E ainda assim não existia mais nenhum livro original, ou seja, aqueles que foram escritos pelos próprios profetas e homens que Deus usou para nos trazer as mensagens sagradas. Os livros escritos por Moisés, Paulo, Davi, dentre outros, todos eles, ao longo dos tempos, foram se perdendo. E não existe hoje mais nenhum dos livros originais. E aí surge então a pergunta: mas como é que eu posso então confiar que aquilo que está escrito aqui nesse livro que eu tenho nas minhas mãos foi realmente aquilo que os profetas eles escreveram e que foram passados de geração para geração? Algo fantástico aconteceu no ano de 1948 e que veio corroborar com a credibilidade da palavra de Deus. O que aconteceu nesse ano, pastor? O que aconteceu foi o seguinte, eu vou contar para você rapidamente. Havia algumas montanhas ali na região de Qumran, próximo ao Mar Morto, e um pastor de ovelhas estava caminhando por aquela região e ele viu algumas entradas de caverna. E ao ele adentrar aquelas cavernas, ele percebeu que nelas haviam vários potes de barro e dentro desses potes haviam fragmentos de livros. E haviam centenas de vasos de barro naquelas cavernas. Esses fragmentos então foram levados para Jerusalém e ali profissionais eles começaram a montar quebra-cabeças e eles perceberam que eram vários livros. Então os especialistas estudando aqueles livros, eles viram que alguns deles eram partes da palavra de Deus, da Bíblia. Inclusive eles conseguiram restaurar todo o livro de Isaías praticamente completinho. E ao eles compararem esses escritos com os mais antigos que existiam, que eram ali datados mais ou menos dos anos 1000, os escritos eles eram exatamente iguais. Então nós podemos perceber que Deus ele preservou a sua palavra. Como é que esses manuscritos foram parar ali naquelas cavernas? Alguns dizem que os essênios, que eram um grupo político no tempo de Jesus Cristo, e esses escritos datavam ali por volta dos anos 60, 70 da época de Jesus, ali pouco depois, eles foram escondidos ali, porque no ano 70 o general Tito invadiu e destruiu Jerusalém. Então, como meio de preservar os livros sagrados, esse grupo de essênios, que era um povo que vivia mais no deserto, eles esconderam aqueles escritos naquelas cavernas. E por isso a palavra de Deus, ela foi preservada. E uma outra coisa que nos dá muita credibilidade na palavra do Senhor é quando nós estudamos as profecias bíblicas, principalmente aquelas relacionadas ao tempo do fim. Por exemplo, o livro de Daniel,
livro de Apocalipse, algumas profecias do Evangelho de São Mateus. Então nós vemos que todas essas profecias, ao longo da história, mesmo sendo escrita há milhares de anos atrás, por exemplo, o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo, ou seja, já faz mais de 2.600 anos que foi escrito. E nós vemos as coisas acontecendo nos dias de hoje. Por isso, esse é um livro que eu e você precisamos dar crédito. E o salmista Davi, lá no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela o que? Medita de dia e de noite. E o conselho de Deus aqui também para Josué foi que ele pudesse o que? Meditar, estudar a Bíblia e agir em conformidade com os seus ensinamentos. E se ele assim o fizesse, olha a promessa que é aqui no final do verso, diz assim, ó: e se assim você fizer, desse modo você será vitorioso em todos os teus empreendimentos. Meu amigo, Deus quer te dar a vitória. Para isso, siga as suas orientações. E ela está aqui nesse livro, na Palavra de Deus. E eu tenho certeza que você, seguindo as orientações divinas, será um grande vitorioso nessa terra e, por fim, ganhará a vida eterna ao lado de Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede vida e paz. Muito obrigado também, ó Deus, porque o Senhor não nos criou, nos colocou nesse mundo e nos deixou sem direção. Nós temos um mapa para conseguirmos trilhar o caminho correto, ó Deus. E esse mapa é a Tua Palavra. Que nós a possamos colocar em prática, que possamos fazer a Tua vontade aonde quer que formos através do estudo da Bíblia e que possamos fazer, ó Pai, deste livro, o livro da nossa cabeceira que estará nos guiando todos os dias de nossa vida. Que o Senhor nos auxilie e mesmo, ó Deus, se nós um dia não tivermos vontade de ler, que nós possamos ler a Tua Palavra, para que assim sejamos orientados a seguir a Tua vontade da maneira correta. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entender qual é a Tua vontade para cada um de nós pelo Seu livro sagrado. Fique conosco, abençoe cada amigo que está conosco também, ó Deus, nesta meditação, supra suas necessidades, salve a cada um, são bênçãos que suplicamos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito obrigado pela tua presença conosco em mais uma meditação. E não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e também aí de ativar o sininho para que a cada dia você esteja recebendo as nossas mensagens de amor, de esperança e de paz. Que Deus te abençoe.